Oi, gente, de volta para a gente continuar conversando sobre o controle de constitucionalidade concentrado. Paramos na parte da ADIM, observando o que de fato é inconstitucionalidade, né? Professora, uma lei antiga, a Constituição, antes da Constituição, ela pode sofrer controle de constitucionalidade? Bom, o que acontece com uma lei anterior à nossa ordem constitucional é sobre a recepção dela ou não, né? Então a gente vai analisar se ela vai ser recepcionada ou não vai. Lei anterior em face de nova Constituição é inconstitucional ou é incompatível? Ela é incompatível, ela simplesmente será revogada se ela não couber mais no nosso ordenamento jurídico, né? Porque a Constituição vem e rompe todos os laços. Então, se ela é anterior e é inconstitucional, a gente vai dizer que ela é incompatível e será revogada. O Brasil não adota a teoria da inconstitucionalidade superveniente. Neste caso, quando eu quero questionar, eu não vou utilizar a ADIM, eu vou utilizar a ADPF para observar se a lei anterior é compatível ou não com a nova ordem constitucional. A gente vai analisar se ela é compatível ou incompatível. Se ela for incompatível, a gente utiliza a ADPF como remédio e não a ADIM, beleza? A gente vai sempre analisar uma lei contemporânea em relação à nossa Constituição Federal. Então, aqui eu trago o objeto da ADIM. A partir da leitura do artigo 102 da Constituição Federal, vocês vão observar que o Supremo Tribunal Federal ele é competente para analisar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, de lei ou ato normativo estadual. Então, prestem atenção que é lei ou ato normativo. Mas o que é ato normativo mesmo, professora? Ato normativo é tudo aquilo que pode causar reforma em determinada situação, mas de maneira geral. Por quê? Porque se eu causar alteração de maneira específica em relação a um sujeito, eu não vou poder usar a ADIM, porque a ADIM ela é genérica. Então, se eu regulamento situações, mas situações de forma abstrata, de forma genérica, tudo bem, eu posso utilizar a ADIM para controlar esse ato normativo. Mas se o ato normativo é específico para determinada pessoa, não é através da ADIM que a gente vai questionar se esse ato específico é constitucional ou não. Teria que ser feito o controle de constitucionalidade difuso. Então, os atos normativos são aqueles capazes de inovar o ordenamento jurídico. E onde é que eles estão? No artigo 59, que vocês estudaram em Constitucional 2, quando deram uma observada no Poder Legislativo. Então, corre lá no artigo 59 para relembrar. Dentre eles, resolução, dentre eles, portarias, né? Então, esses atos podem sofrer controle de constitucionalidade? Podem. Se eles forem de ordem federal, se forem de ordem estadual, através da ADIM, tem que ser lei ou ato normativo federal, lei ou ato normativo estadual. Então, vamos dar uma olhada em que aqui não é objeto da ADIM. O que é que eu não posso questionar numa ação direta de inconstitucionalidade? Súmula de jurisprudência, não vai ser o caso utilizar a ADIM para isso. Súmulas vinculantes, também não vou fazer uso da ADIM para isso. Atos de natureza privada, eu tenho o controle difuso para a gente fazer essa análise. Convenções coletivas de trabalho, vocês talvez, como estão no quinto período, não tiveram contato ainda com o direito de trabalho, mas convenção coletiva de trabalho são normas que a categoria de determinada função, de acordo com a CLT, traça normas com o seu empregador. Então, digamos que a categoria dos motoristas tenha uma convenção coletiva de que só trabalham 2 dias e folgam um. Então, todos os motoristas que forem contratados na CLT vão ter que respeitar essa legislação. Então, se tiver algum questionamento em relação a essa convenção, a ADIM não é o instrumento correto para se questionar. Normas originárias da Constituição Federal, ou seja, a própria Constituição Federal. Pode ser arguída mediante a ADIM, professora? Não, infelizmente não. Né? A gente vai ter que utilizar o Poder Legislativo para reformar a nossa Constituição Federal. Ou quem pode propor, mas através da ADIM a gente não pode reformular. A jurisprudência é que vem adaptando, né? A gente afasta aquela normativa. E a jurisprudência depois, né, vai forçando tanta barra que aí o legislador vem e altera a nossa Constituição.
através das emendas, por exemplo, né? Isso aconteceu quando ainda não era possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, o Supremo precisou regular o caso específico, né? Quer dizer, regular o caso específico não, regular a situação em específico, e por muito tempo a gente utilizou a decisão do STF, e aí a Constituição também ainda não foi alterada, e por isso que as pessoas do mesmo sexo ainda já podem casar, né? Graças a decisões jurisprudenciais, porque antes, de fato, não teria como. Então, a ADIM, ela vai atacar a necessidade, vai apresentar a necessidade de um quórum, né? Um quórum para julgar a ADIM precisa de 8 ministros. E aí a gente vai dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional a partir da votação de 6 ministros. Mas mais na frente a gente vai revisar esse conteúdo que eu acredito que todos vocês já tiveram contato nos semestres passados. Aí aqui eu trago uma perguntinha para a gente pensar. Lei ou ato normativo municipal pode ser objeto de ADIM? O que é que vocês me dizem? A gente pode trazer um ato, uma lei municipal para questionar via ADIM? Se eu li para vocês que é lei ou ato normativo federal, lei ou ato normativo estadual que vai ser questionado perante a ADIM, então a resposta desse quiz é não. Quem vai poder observar as leis municipais em face da Constituição Federal é, mais uma vez, a nossa cartinha na manga, que é a DPF. Então, esse vídeo eu vou parar por aqui e depois a gente continua com o nosso estudo. Até já!